Muito bom dia a todos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao programa No Alvo, hoje análise semanal. Espero que você esteja muito bem, que a tua semana tenha sido abençoada, assim como eu desejo que a próxima semana seja muito abençoada, de muita prosperidade, muita produtividade e paz na sua vida, tá bom? Bom, então vamos lá para a nossa análise semanal. Meu nome é Luciano Souza, sou engenheiro mecânico e professor particular de investimentos. Para agendamento de aula, participar do grupo fechado, participar da imersão técnica. Por sinal, ontem tivemos a imersão de opções que foi simplesmente sensacional. Sensacional! Parabéns para a turma que fez, uma turma muito madura, uma turma muito completa, que já tem uma base de análise gráfica sensacional, então realmente rendeu bastante, foi um desafio e tanto. Eu gostei muito da experiência, foi realmente muito legal. Pessoal, lembrando, não sou analista de valores imobiliários, nada que eu falo aqui tem cunho de indicação ou recomendação, tá bom? Opere com bastante consciência, tranquilidade, serenidade, com embasamento técnico. Sem mais, bora pro gráfico. Pessoal, para você que ainda não faz parte do grupo fechado, te convido a entrar. Simplesmente o melhor grupo de análise técnica do Brasil. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. Eu passo o tempo todo durante a semana fazendo análise, comentários, e é sempre muito legal, o tempo todo muita análise e muita operação bacana. E todo dia tem operação simplesmente sensacional no grupo, então testa um mês. Se você não gostar, você sai, mas eu tenho certeza que você vai gostar, eu confio no meu trabalho. Então, te convido a entrar no grupo, valor R$ 59,80 mensal, uma pizza. Economiza na pizza, uma pizza, aliás, né, no mês, e eu tenho certeza que isso aqui vai te gerar muito retorno em cima desse grupo, tá bom? É um investimento muito ínfimo em relação ao que eu entrego nesse grupo, certo? Certo. Então, vamos lá. E lembrando que tem as aulas mensais no grupo fechado, tá? Então, a gente sempre tem muito conteúdo bacana lá. A primeira aula foi sobre estrutura de mercado, a segunda sobre opções, e a próxima já vai ser agora no final do mês. Já vou começar a enquete para ver o que o pessoal vai querer, beleza? Então vamos lá, pessoal. S&P gráfico semanal, esse aqui é o mercado futuro. Deixa eu mudar aqui para o mercado. Vamos começar pelo dólar. O dólar no semanal ficou de ladinho, tá? Tá brigando aqui, né? Esse pivô aqui no semanal continua válido, né? Porque na verdade ele nem chegou a acionar, né? Porque ele não confirmou o movimento. Então no semanal nós não tivemos dicas. E no diário vamos fazer nosso estudo atualizado aqui para ver o que nós temos. Aqui no diário nós temos essa LTA que foi perdida com direito a pullback. E agora nós temos esse fundo anterior. Esse fundo anterior é também o topo anterior. Se perder aqui, o mercado deve escorregar com um pouco mais de vontade até essa região de fundo anterior aqui em 508, tá bom? Então eu vejo nesse cenário aqui no gráfico diário. E se nós pegarmos esse movimento todo e colocarmos Fibonacci, nós vamos ter como alvos o próximo 5,14, que é exatamente na região de briga aqui anterior, tá bom? Então, fica bastante atencioso nessas regiões aí, tá? O EWZ no semanal fechou de lado com leve viés baixista, continua totalmente indefinido, né, pessoal? Essa é a realidade, totalmente indefinido. E no gráfico diário está bem claro, o ativo está totalmente indefinido. Do jeito que está aqui, do jeito que fechou, tem pinta de vir buscar esses R$ 28,00 aqui para testar novamente. O SP500 no semanal fechando aí em queda de 2,58, o ativo teve uma queda mais significativa, bateu os alvos da primeira queda, né? E eu imagino que o S&P ele vem buscar a região de 3.200, tá? Que é o topo anterior, é o 61.8 desse movimento anterior, é o 1618 desse movimento de correção da semana anterior, então eu imagino que ali é o alvo que nós vamos buscar. E no gráfico diário o ativo encontrou alguma reação ali naquele fundo anterior, mas por enquanto é só isso, uma reação. Chama atenção que o volume na venda deu uma caída em relação aos dias anteriores, então isso demonstra que os vendedores já estão um pouco cansados, tá bom? Nasdaq vem no movimento forte, eu ainda acredito que esse cara vai bater 10 mil bola. No gráfico diário bateu exatamente em cima dos topos anteriores e segurou, bonito, cabe algum repique, cabe sim, tá? E o Dow Jones na semana caindo aí 1,66%, veio exatamente no topo anterior, por enquanto é uma correção totalmente saudável. No gráfico diário está bem nítido aqui esse movimento, vamos ver se ele vai conseguir parar por aqui. Caso não consiga, ele tem cara de vir buscar esse topo anterior aqui na região do 27 bola, tá bom? O VIX, na sexta-feira, caiu, o que demonstra, na minha visão, que nós vamos ter um movimento de repique aí nos mercados como um todo na segunda-feira. Vejam que o mercado rompeu essa LTB.
e nessa semana simplesmente fecha na mínima. No gráfico diário, a gente perdeu a média de 200 e virou a média de 9 para baixo, tem a média de 20 aqui por baixo para segurar. Pode ser somente uma correção desse movimento, vindo fazer a correção aqui? É possível. Mas se for, nós já temos que subir na segunda-feira, tá bom? O DXY, nós estamos trabalhando aí de lado ainda no semanal e no diário também totalmente de lado. Os emergentes, trabalhando na semana em queda de 0,92, mas fechou bonito até o candle. Só que aquilo, cabe reação, acredito que vem fechar eventualmente essa boca de gap aqui em 41,70. No gráfico diário está aparecendo aqui uma formação de ombro, cabeça a ombro. O ouro, na semana de lado, 0,70 de alta, no gráfico diário está bem nítido, só que tem que ficar de olho nessa LTA que foi perdida. Se perder esse fundo anterior aqui, o mercado deve escorregar com um pouco mais de vontade. O petróleo na semana caindo 6%, tá? Veio no nosso objetivo, que era o topo anterior. Olhando para baixo, nós temos esse fundo anterior. Eu não acho que ele vai reto, eu acho que ele vai segurar aqui agora. E o mercado vai fazer um pullback para encontrar com as médias, e aí é onde a decisão do negócio acontece, tá bom? Maravilha, pessoal, então vamos falar do nosso mercado. BOVA e BOV caindo na semana 2,89%. Deixa eu mudar aqui a minha gradezinha para aparecer o semanal. Vamos lá, tá aqui. Então vamos lá. Índices, commodities, está aqui. Então o nosso IBOV fecha em 2,84 de queda na semana, virou a média para baixo, se perder essa mínima que é a sua 9,1 de venda. Eu não acho que vai perder reto, eu não acho que isso aqui vai acontecer já na segunda-feira, até porque se acontecer o mercado ele demonstra uma força vendedora muito alta e o volume essa semana não foi tão alto, então eu imagino que a gente vai ter repique na segunda, talvez na terça até, voltar ali para casa dos 100 mil pontos, 101, 102 mil pontos, dar uma briga de fato, até porque aqui nós temos a média de 80 sendo respeitada no gráfico diário e tem a média de 200 logo por baixo. Então não acredito que essa região vai ser perdida direto, tá? Então segunda e terça aí eu imagino o repique, aí na quarta em diante a gente já muda a nossa análise e vê o que acontece. O BOVA, a mesma leitura, vem bater no topo anterior, virou a média para baixo, se perder 9,1 no semanal, só que aquilo, bateu na média de 200 no gráfico diário, está em cima do topo anterior, duvido muito que vai perder reto. O IFNC caindo 5,58 na semana, está na média de 20, no gráfico diário chegou a perder aquela região de congestão ali, é uma região muito feia, pessoal, porque nós temos aqui uma bandeira, né? Ó, nós temos aqui um topo, nós temos um fundo e nós temos um topo. Então o mercado ele bateu cravado no primeiro alvo da bandeira. Cabe repique? Cabe. Só que olhando para baixo a gente tem alvo em 9,136. Isso consequentemente traz os bancos com mais vontade para baixo. E vale frisar que esse segundo alvo da bandeira aqui é onde está ali a média de 200. Então será que a gente vai querer perfurar essa média de 200 para deixar um candlezão? É possível. Vamos ver, né? Vamos ver. Mas o fato é que desde que o mercado acionou esse 9,1 de venda no gráfico semanal, o mercado vem descendo. Só que aquilo, olha como o volume está fraco, entendeu? Está fraco o volume, então por enquanto eu imagino que vai ter um repique essa semana, tá? O dólar fechando em 0,30 de alta no semanal. Deixa eu apagar algumas coisas aqui, vamos fazer um estudo mais legal aqui. Nós tivemos o rompimento dessa LTA, ok? Nós tivemos o rompimento dessa LTA. O mercado acionou 9,1 já na semana anterior. É aquilo. Se o mercado está vindo buscar a correção desse movimento como um todo, nós miramos para baixo em 5,15, tá? 5,15 é o número de ouro. No gráfico diário, paramos exatamente no 50% de FIBO, olhando para baixo 61. Será que a bolsa vai dar um repique para o dólar vir bater no 5,15 e depois a bolsa aí continuar os movimentos com alvo nos alvos de FIBO e o dólar voltar a subir? É uma possibilidade. Seja como for, o OBV ainda está se segurando nessa LTA, já o IFR não, ele deu Advanced Breakdown, beleza? Maravilha. O índice futuro caindo 2,80 na semana, virou a média para baixo, está em cima da média de 80 e em cima dos topos anteriores. Eu duvido muito que ele vai perder essa região reto. Tanto é que eu dormi comprado na sexta-feira, tá? Dormi comprado. No gráfico diário parou exatamente na média de 200 e na média de 80. Eu acredito que vai ter repique na segunda-feira. E aí sim, a partir daí a gente vai ter uma decisão, o que o mercado vai querer fazer, beleza? Bateu no topo anterior, bateu na média de 200, bateu na média de 80. Acredito que vai ter repique, tá? Boi gordo em alta de 1,40% na semana, está faltando muito pouco para bater o alvo final, que é 249, só que no gráfico diário está começando a aparecer um topo duplo aqui, tá? Está começando a aparecer um topo duplo, eu estou vendido em boi gordo, comentei isso na quinta-feira, estamos vencedores na posição, e já no milho foi bem feia a posição, na semana subindo 5,26%, só na sexta-feira subiu aí 1,79%, tomei stop, faz parte, é isso aí.
E no gráfico diário aqui, no gráfico semanal, o ativo continua aí no firme e forte aí. Tem uma certa divergência aqui no IFR, o volume está mais fraco essa semana. No gráfico diário está ainda mais gritante esse movimento. Então ficar de olho aí no milho, que ele pode querer dar oportunidade posteriormente, tá? E olhando para cima aqui, a gente tem como resistência ali a região do 60 bola, beleza? 60 bola é o número de ouro aí para o milho, certo? Falando então do ouro, subindo 0,83 na semana, virou a média para cima, 9,4 de compra no semanal, caso rompida essa máxima, beleza? Ouro DI subindo 6,15 na semana, a gente acompanhou todo esse movimento, né? Virou a média na semana. Vejam que no semanal, pessoal, a última vez que virou a média foi lá em 2019, dezembro de 2019, não conseguiu confirmar. Então agora vai ser uma região muito nevrálgica isso daqui. Eu acredito que o ponto que tem que ficar de olho é esse 4,25. Se romper isso daqui, aí o negócio já fica esquisito com vontade, beleza? Maravilha, vamos falar das blue chips. Ambev em queda brutal na semana, fechando na mínima, alvo em 11,85, pessoal. 11,85 é o alvo da Ambev. E é isso, tá vindo, o volume tá fraco, tá? O ativo já vem de uma queda muito expressiva, estamos falando já de 24%, isso para a Ambev é algo bastante significativo. B3 em 4% de queda, está chegando no primeiro alvo da bandeira ali no gráfico diário. E olhando para baixo ainda tem a média de 20 ali e tudo mais. Banco do Brasil, 5,74 de queda, completamente de lado no semanal, completamente de lado no diário. Bradesco, 6,87 de queda, veio bater no topo anterior. Se for para se segurar, vai ser aí. Mas o alvo para baixo, 19,43. Intermédica, 6%, bateu no topo anterior, desceu, né? Eu comentei disso daqui na quarta-feira. Quem pegou esse trade, meus parabéns. Lindo movimento, olhando para baixo, média de 80 agora. Itaúsa caindo 5%, perdeu a média de 200 no gráfico semanal. Olhando para baixo, 9,80. E se o mercado gostar mais da queda, nós estamos falando aí de 8,85 o alvo de Itaúsa, tá? Então bastante atenção. Itaú 5,33 de queda, está no topo anterior. Se for para segurar, vai ser aí. No gráfico diário está brigando muito nessa região. JBS 3% de alta na semana, vira a média para cima, 9,4 de compra caso rompida essa máxima no semanal. Mas no diário bateu na média de 20 e deixou uma estrela cadente fechando abaixo da LTA. Então por enquanto está aparecendo um pullback no gráfico diário, beleza? Lojas Renner caindo 6,97 na semana. Região de resistência, né, pessoal? Região de resistência, agora a missão da Lojas Renner é parar nessa LTB aqui, que serve como suporte. Se não parar aqui, o mercado tem espaço para derreter mais. Acionou 9,1 de venda, já perdeu a média de 200 e a média de 20 com muita violência. Magazine caindo 1,35, o ativo está de lado, ficar de olho nesse 83,47. Petro 4,54 de queda, virou a média no semanal. Muita atenção, no semanal virou a média. Isso não acontecia já tinha muito tempo. Então, se o ativo perder essa mínima aqui no semanal, vai dar correria, tá? Se o mercado perder essa mínima aqui no semanal, vai dar correria. E aí, olhando para baixo, já tem ali a região do 21,14, que é a média de 20 no gráfico semanal, e o alvo de FIBO no gráfico diário. Então, bastante atenção. Suzano caindo 4%, virou a média no semanal. Tem espaço para vir a 42,76, onde está ali o 61,8 de FIBO, beleza? No gráfico diário para o cravado no 50%, mas tem espaço para descer sem dor de cabeça. Vale subindo 2,41 na semana. Lindo movimento, faltou muito pouco para não acionar o 9,2 de compra no semanal, só que o volume foi fraco, pessoal, isso incomoda, tá? Isso incomoda. E no gráfico diário nós estamos com uma divergência baixista tanto no IFR quanto no OBV, então bastante cuidado nisso daí, tá? O ativo continua consolidado. E a VEG virou a média no semanal, bastante atenção nisso. Se perder essa mínima aqui no semanal, um abraço, mira lá na média de 20, na região dos R$53, quiçá se o mercado estressar um pouquinho mais, ali na região do topo anterior em 49,79, beleza? Maravilha, vamos falar dos pedidos lá do Telegram agora. Vamos lá, vamos começar ali pelo Felipe, JHSF. JHSF no gráfico semanal, segurou na média de 20, se romper essa máxima no semanal, aciona um PC de compra e está no alvo de FIBO. Tem espaço para ir para baixo? Tem, tá? Qualicorp bateu praticamente no alvo, deixou um Harami no semanal. Se eu tivesse no ativo eu já teria saído, eu falei isso na quinta-feira. No diário virou a média para baixo, se perder a mínima 9,1 de venda, tá? E Duque parou na média de 200, é aquilo. Se eu tivesse interessado em Duque eu já teria tomado posição, tá? O ativo está numa região bastante interessante, o risco-retorno compensa. A ZEV continua em queda, não para, né? O ativo continua pesado para baixo. E aquilo, fazendo uma projeção dessa pernada toda aqui, pessoal, nós miramos em
Nós já estamos na região de FIBA aqui, 61,8, então aí seria um bom ponto para ela parar de cair, beleza? BPAN, Banco Pan, virou a média para baixo, 9,4 de venda no gráfico semanal. Se perder a mínima, um abraço. E no gráfico diário, tá com um cara que se perder esse fundo anterior aqui, vai fazer uma estrutura. Só que, à medida que pode fazer isso, o mercado também, se voltar a subir, faz um ombro, cabeça, ombro. Ombro, cabeça, ombro. Então, uma visão bem dúbia. Bem complexa a análise aqui de BPAN, tá? BRKM5. BRKM5 no gráfico semanal, o ativo continua pesado, vem ali nesse movimento baixista. No gráfico semanal, pegando o movimento como um todo, desde o movimento de queda, o ativo tem ainda espaço para descer, 19, 17,55, tá? E no gráfico diário, acionou 9,1 de venda e tá com um cara que vai perder a mínima recente. BTOW no gráfico semanal, bateu no primeiro alvo de FIBO, tem espaço para vir mais, 93, 90, 83, beleza? Tem espaço para vir mais. COSAN bateu no primeiro alvo de FIBO junto com a média. Se for para parar, vai ser aí. Se for para parar, vai ser aí. Mas é aquilo, quem pegou o trade, eu falei desse trade aqui no canal, em R$80, faz parcial, aí no 61,8, e o próximo alvo lá em 68,88. Stop no barra e tá tudo certo, beleza? Usem 5. Usem 5, tá numa região de resistência. Se eu tivesse no ativo, eu liquidava a posição, tá? Fleury tá numa região de resistência, deixou um baita de um harami de venda no semanal junto com uma estrela cadente. Se eu tivesse no ativo, eu zerava, tá? IRBR, ativo feio, tá na mínima das mínimas. Se perder essa região de fundo aí de R$6, esquece, o ativo vai continuar o movimento com alvo lá em 5,14, tá? Então tá bem feio. Se perder 5,85, um abraço até 5,14 sem dor de cabeça, beleza? Lojas Americanas, Lame 4. Bateu o primeiro alvo, fecha na mínima, bateu no topo anterior, acho que vai ter repique porque é uma figura de reversão, que é o martelo invertido, demonstra que teve atividade compradora nessa região, o volume foi mais fraco, então eu entendo que vai ter algum repique nessa região. PFRM3 Profarma continua indo, o alvo 4,50, tá quase lá, em 4,50 eu tenho interesse nesse ativo, em 4,50 fica interessante. Sabesp continua vindo forte, o ativo simplesmente está pesadaço para baixo, pesadaço. E se continuar esse movimento, 45,76, tem essa boca de gap aqui em 44,17 e se pesar 41,45, beleza? SLED 4 no gráfico semanal, totalmente de lado, nada para fazer, vídeo gráfico diário. E com gás 5 no gráfico semanal, completamente de lado, no gráfico diário também nada para fazer. Pedido do Daniel, Via Varejo no gráfico semanal, virou a média para baixo, veja que não faz isso desde aqui, ó. Antes do Covid, então muita atenção aí, tá? Muita atenção, se perder essa mínima aqui, 9,1 de venda, mira direto no topo anterior e os alvos de FIBO 15, 13 e 10,99. Alô galera da imersão de ontem, se ela acionar esse 9,1 de venda, já começa a pensar aí numa call route, numa put spread ratio aí, tá? Aquela lá que a gente ganha na volatilidade, fica de olho nesse movimento, beleza? Maravilha. Que mais? Cogna no gráfico semanal, feio pra caramba, fecha na mínima praticamente, mas fechou o gap que estava aberto, tá? Se for para ter reação, vai ser a partir daí, chama atenção a redução drástica de volume no gráfico semanal e no gráfico diário estamos com divergência bruta ali no IFR, porém no OBV continua perdendo fundo cada vez mais, tá? Pedido do Érico, Petro já falamos, Vale já falamos, Azul 4. Azul 4 está chegando no alvo de FIBO. Se eu tivesse no ativo eu teria liquidado, inclusive surfamos vários movimentos aí nesse ativo essa semana, tá? GGBR, aí é parcial, né, pessoal? Quem quiser levar mais pra frente, tranquilo. GGBR, se eu tivesse no ativo eu liquidava, tá com cara de topo triplo no gráfico diário e no gráfico semanal tá numa região de resistência, tá? Pedido Marciano, BBSE 3. BBSE, porradão para baixo, tá com pinta que vem bater os alvos de FIBO aqui desse movimento todo, vamos ver quais são. 25,12, 24,24, beleza? Fechou feio demais no semanal e no diário o ativo tá pesadaço, tá? O que empolga aqui na BB Seguridade é que ela não perdeu essa LTA aqui no ABV, né? Então isso é um ponto muito positivo mesmo, tá? Beleza, pedido do Anderson, Elet 3 no gráfico semanal, vira a média para baixo, perder a mínima 9,1 de venda, no diário acionou pivô, alvo 32,65 parcial, 31,06 e 28,48 finais. A BEV já falamos, Via Varejo já falamos, BIF
BIF 3 bateu na resistência na sexta-feira, que era a média de 20, voltou firme, mas o ativo deu uma recuperada boa no gráfico semanal, continua de lado, nada para fazer no ativo, tá? Embraer no gráfico semanal fecha muito feio, tá na parede baixa daquele canal de baixa. Quem pegou aquela venda 6,97 na sexta-feira, avisei lá no grupo fechado, lindo demais, OBV para baixo e FR para baixo, o ativo continua tendo todo espaço para cair, pessoal. E se nós pegarmos esse último movimento aqui, ó, fundo, topo, fundo, olha lá, ó, nós já estamos batendo o primeiro alvo de FIBO, 6,77. Olhando para baixo, 5,84. Se for para o ativo repicar, vai ser agora. Se for para ele repicar, vai ser agora, tá? Então ficar bastante de olho aí na Embraer. JHSF já falamos, pedido da Michele, VEG já falamos, CNTO porradão no semanal, bateu ali no pullback e voltou, alvo 27,06, 24,30, o ativo tá pesadaço para baixo. Magalu já falamos, Marfrig bateu no alvo de FIB e desceu, né? Quem pegou o trade aí comigo sabe o que eu penso do ativo. E ali, olhando para baixo agora, 15,90, e se o mercado estressar um pouquinho mais, a gente mira ali naquela região de uns R$15, R$15,50 ali, tá tranquilo, tá bom? CVC B3, CVC no gráfico semanal, tá no segundo alvo de FIB em cima da média no gráfico semanal. Se romper para cima, PC de compra. Ficar bastante de olho aí nesse gráfico da CVC que tá ficando interessante, beleza? Azul, já falamos. Michele, Fran, desculpa, eu não sei qual é esse ativo. NTCO, Grupo Natura, tá no alvo de FIBO, tentou romper de novo e não conseguiu. Se eu tivesse no ativo, eu zerava, ponto, tá? E Lojas Renner já falamos, beleza? Pedido do Érico, Magalu já falamos, Bradesco já falamos, Cielo no gráfico semanal, fecha feio pra caramba, perdeu a média de 20, olhando pra baixo, 4,14 é o alvo, beleza? 4,14 é o alvo, sem mais, tá bom? Cogna já falamos, Azul já falamos, Localweb, porradão para baixo, foi lá, bateu o 261 de FIBO, lindo movimento na sexta-feira, simplesmente espetacular. E aquilo, se o ativo tiver que dar um repique, vai ser agora. No gráfico semanal veio bater na média de 9, quem estava vendido, trade ultra power bonito, mais de R$10 por papel aí. Agora o ativo tem espaço aí para poder voltar a subir e tudo mais, sem dor de cabeça, beleza? Petrobras já falamos, Vale já falamos. Pedido do Paulo, PTBL3 Porto Belo acionou o pivô, alvo 6,71 no gráfico semanal. E no gráfico diário, o ativo bateu na resistência, sentiu, por enquanto uma correção completamente normal, tá bom? Pedido do Aaron, Suzano já falamos, PFRM já falamos, STBP, Santos Brasil, perdeu a média de 20 no gráfico semanal, no gráfico diário está com cara de pivô de venda, ficou feio o negócio aqui. Topo, fundo, topo, alvo 4,78 com parcial, 4,46 com final e fecha esses dois boca de gap que tem aqui para fechar, beleza? Cielo já falamos, IRB já falamos, Cogna já falamos, MXRF11 no semanal, fecha de lado, no gráfico diário, virou a média para baixo, perdeu a mínima 9,1 de venda, tem a média de 20 aí, esse ativo está completamente sem nada para fazer, absolutamente nada. XPCM deu aquele tradezaço, acionou o pivô no gráfico diário, olhando para cima agora 64,1 e 65, tem a média de 262, beleza? Vale já falamos, Sapre 4 Sanepar, bateu na média no gráfico semanal e perdeu firme. Se perder essa mínima aqui no gráfico semanal, vai ficar esquisito. E no gráfico diário aqui, o ativo está bem feio, tá? Se perder essas mínimas recentes aqui, ó, nessa região aqui, o ativo tende a dar uma porrada mais forte para baixo, tá bom? Pedido do Daniel, Velide, porrada feia para baixo, o ativo veio muito forte mesmo. E olhando para baixo agora, nós temos 8,97 é o que pode segurar o ativo, beleza? 8,97. Movi 3, bateu no alvo. Se eu tivesse no ativo, eu sairia. Embraer, já falamos. Gafisa, pedido do Marcos. Gafisa tá perdendo a LTA no gráfico semanal, feio. No gráfico diário, inclusive, já confirmou essa perda. E nós temos um Giga Power espelhamento aqui sendo acionado, tá? Alvo 3,58. Porrada. Pose 3. Perdeu as mínimas, muito feio, perdeu aquele canal. Olhando para o movimento como um todo, nós temos aqui primeiro o alvo de FIBO sendo batido, depois 4,08, depois 3,57. O que vai acontecer no mercado para fazer esse movimento todo, hein? Tasa, nosso tourinho aí, eu já zerei a posição, bateu no alvo de FIBO, eu falei, né? Se eu tivesse no ativo, eu já teria zerado nessa região aí. No semanal tá muito bonito, sem dor de cabeça, mas no diário eu já teria colocado pelo menos parte do dinheiro no bolso, tá?
Pedido do André, Vale Petro, já falamos, BRF-S3. BRF-S3 no semanal, deixa o martelo invertido, fecha acima do suporte, isso é um ponto muito positivo, mas no diário aqui bateu na cabeça do pivô e desceu, totalmente indefinido, não faria nada. Vale Petro já falamos. Pedido do Diogo, B3 já falamos, Sinqia no gráfico semanal, virou a média para baixo, perdeu a mínima 9,1 de venda, no gráfico diário está numa congestão, se perder essa congestão, mira lá na média de 220,80, beleza? HGTX no gráfico semanal, bateu no alvo de Fibo, era colocar no bolso, né? A gente pegou esse trade simplesmente espetacular, foi lindo demais da conta. E agora acionou 9,1 de venda no gráfico diário, tem a média de 20 ali para tentar segurar o preço, mas é isso aí, o ativo ainda tem espaço para descer com bastante vontade, tá bom? Pedido do Carlos, Meal e MC, no gráfico semanal, feio pra caramba, tá numa região de suporte, se perder essa região, 3,28 é o alvo. Bradesco já falamos. Fabrício, Sabesp já falamos, B3 já falamos, Apivida, feio no semanal, muito feio, virou a média para baixo, 9,1 de venda, e tem essa LTAzinha aqui que está tentando segurar o preço de alguma forma, tá? Tem, ó, tá, pode vir aqui ainda para dar uma beliscada. Por enquanto eu não faria nada nela, mas o ativo tá com uma cara feia, tá? Pedido do Adriano, BRSR6, Banrisul. No semanal, feio pra caramba, já tá no segundo alvo de FIBA, olhando para baixo, 12,48, 12,10, tá? Pedido da Luciana, M Dias Branco, no gráfico semanal, bateu na média, voltou firme, se perder essas mínimas aqui, vai ficar esquisito pra caramba. E olhando para baixo ela em relação ao movimento todo, 35, 32,91, 38,1. No gráfico diário deu um barrão muito feio, o BV desceu com muita violência, e se perder aquele fundo anterior ali, dá toda a continuidade do movimento. Hypera no gráfico semanal, bateu na LTA, se for para segurar é aí. No gráfico diário, feio. O ABV tá flat, o que corrobora com a visão, só que nós tivemos sim o acionamento desse pivôzão aqui, ó. Nós temos um topo, nós temos um fundo, nós temos um topo e está fechando abaixo, inclusive acionou alvo 20,36. O stop de quem vendeu tem que estar aqui em cima do topo anterior, beleza? Enalta no semanal virou a média para baixo, está em cima da média de 20. Eu não faria nada aí nessa região. E no gráfico diário deixou um martelo em região de suporte, também não faria nada. Se romper para cima pode ficar interessante, mas por enquanto nada. MDNE, Moura do B. No gráfico semanal, tá vindo para o segundo alvo de FIBO, segurou na média de 20. Se romper para cima, PC de compra. No gráfico diário, deixou um doji libélula aqui. Se romper essa máxima aqui, para quem está de olho no ativo, pode ser um ativo interessante aí, que pode andar rápido, beleza? Que mesmo. Pedido do Luan, IRBR já falamos, BPAN já falamos, direcional, DIR 3. Direcional, de lado no semanal, de lado no diário, não conseguiu romper a região de resistência. Itaúsa, Bradesco já falamos, SAPRE 4 já falamos, MILS 3. MILS 3 de lado no semanal, no gráfico diário também de lado, nada para fazer. Marcelo, Sula 11. Tá indo firme, tá ali na região de suporte, próximo alvo 39. Se tiver que ter reação é agora, tá? Sabesp, já falamos, Embraer também já falamos. Pedido do Jandir, nada. Pedido do Alan, JHSF já falamos. Arezzo, no gráfico semanal, porrada feia, né? No gráfico diário, acionando a ponto de venda, perdeu a LTA. O ativo tá esquisito. Esquisito demais. Tá perdendo a média de 20. Se perder essa região aí, confirmar essa perda da LTA, mira lá naquela média de 80 e 200 na região de R$51, beleza? Mafrig já falamos, MYPK, Yoship Maxion. Deixou um semanal lindo na semana anterior, essa semana rompeu para cima. Tem um gift ali rodando, né? O ativo está bem forte, até se segurou bem, dada a porrada na sexta-feira. Quem busca entrada no ativo, eu vejo que está num ponto interessante, tá? Gafisa já falamos, MRV E3. MRV fechando nas mínimas no gráfico semanal, muito feio. Se perder essa região de fundo aqui, um abraço para baixo, tá? Pedido do Edgar, Cogna e IRBR já falamos. Pedido do Evandro, VEG já falamos, Usimina já falamos, Prio no gráfico semanal, acionou o pivô, próximo alvo ali no 37,50. Quem pegou essa venda na quinta-feira já fez parcial na própria sexta-feira, trade limpo, fácil, tranquilo. A parcial era justamente na média de 80, lindo demais, tá? Pedido do Rodrigo, Amar 3, perdeu a LTA no semanal, tá feio, pessoal, tá feio. Acionou no ponto 1 de venda, perdeu a média de 20, mirando para baixo o fundo anterior. O ativo tá bem esquisito, tá?
Pedido do Diomedes, Movida, já falamos. Edmilson, Magalu, já falamos. Pedido do Johnny, Sabesp, Ares, já falamos. Cosan, Velide, já falamos. Tots, bateu no alvo, coloca no bolso, né? Falei isso desde a semana anterior. Eco Rodovias, de lado no semanal e no gráfico diário também está numa região de suporte aqui, fica de olho se perder. Natura já falamos, Enat também já falamos, Newton, Azul já falamos, Pets, não tem como analisar Pets ainda, tá? Não tem como analisar Pets ainda, por quê? Porque o ativo não tem gráfico, tá? Não tem gráfico, então por enquanto não dá para fazer nada, beleza? Não dá para fazer nada aqui, ok? Pedido do Jimmy, vamos lá, pedidos internacionais agora. Amazon, pedido na Nasdaq, no semanal fechou bem feio, fechou próximo das mínimas, perdeu essa LTA ali, olhando para baixo, pessoal, tem pivô aqui sendo acionado? Tem pivô sendo acionado, que é esse fundão aqui, ó. Vamos lá, nós temos aqui um topo, nós temos um fundo, o mercado ainda não acionou esse pivô. Jimmy, ficar de olho se perder essa mínima aqui, se perder, um abraço até 28,38, beleza? Citibank, Citigroup, né? Citigroup está numa região de suporte, bancões feios no mundo todo, né? Olha lá, está numa região de suporte, se perder essa região aí, um abraço, o papel deve escorregar com um pouco mais de vontade. Nós já tivemos um pivôzinho secundário aqui acionado, ó, um topo, um fundo e um topo, alvo para baixo 16,60, 15,24, tá? Bank of America, BOFA, né? Não, é Bank of America, é BAC na verdade, né? Bank of America, de lado também, nada para fazer. Boa. Jimmy, boa, cara, eu não sei, eu imagino que é o Bank of America, né? Que você pediu bancos no geral. Goldman Sachs, no gráfico semanal de lado, no gráfico diário, pior ainda, muito de lado, ficar de olho nesse 116, 190 aí. Se perder, um abraço. Nvidia, tá aqui, Nvidia Corp, no gráfico semanal, bateu os alvos de fibra e escorregou, né? No gráfico diário, ficar de olho nesse fundo anterior, se perder, pivô de venda. Alibaba, no gráfico semanal, bateu no 2,61 de fibra, ali era ponto de realização e venda short bonito, agora está com uma bandeirinha ali, se perder essas mínimas recentes, um abraço para baixo. Intel Corp, no gráfico semanal, muito feio, e no gráfico diário tá de lado ainda, ficar de olho se perder aquelas mínimas anteriores. Dow Jones já falamos, Nasdaq já falamos, SP já falamos, DAX, índice da Alemanha. DAX no semanal não conseguiu passar da resistência, no diário tá brigando ali na resistência, mas também não conseguiu passar, ficar de olho no eventual ombro, cabeça a ombro, tá bom? FTSE, UK 100 FTSE, né? Deixa eu pegar por aqui que é mais fácil. UQX, no semanal fechou bem, no gráfico diário tem essa LTB aqui, ó, ficar de olho se romper ela, tá? Mas por enquanto o ativo tá no canalzinho de baixa, beleza? Nikola Corp, que paulada no semanal, pela madrugada, bateu no alvo de retração e veio com uma violência absurda, né? Olha lá como bateu no alvo e veio, lindo movimento. Quem pegou a subida e a descida tá milionário, nossa senhora. Bitcoin, tá aqui, BTC USD da BitPay. Deixa eu pegar pela Bitstamp, que eu me sinto mais confortável tá aqui, Bitstamp. Bom, o ativo no gráfico semanal, ele bateu numa região de resistência, sentiu. No gráfico diário, ele acionou um pivô de venda, né? Topo, fundo, topo, bateu o primeiro alvo, bateu o segundo alvo, agora está fazendo a retração. Se perder alvo, 8, 9, 11, beleza? Brent, nós já falamos. RBOB, gás natural, né? Na verdade é gasolina, né? Cadê? Tá ali, gasolina no gráfico semanal, feio pra caramba. E no gráfico diário, perdeu uma região de suporte, perdeu tudo aqui. Caraca, o ativo tá bem feio, né? Deu esse espelhamento giga monster aqui, veio bater primeiro alvo, próximo 1,0523, tá bom? E N-Gás, aí sim gás natural, né? É assim mesmo? Acho que é só gás, né? Né, Jimmy? Gás natural, cadê? Tá aqui.
Oil and Gas aqui, Natural Gas, CFD. No gráfico semanal, padrão de topo, hein? Padrão de topo no gráfico semanal, no diário também. Teve esse topo, teve esse fundo, topo duplo acionado, alvo 247, beleza? Maravilha, show de bola. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. 35 minutos de vídeo aí. Não se esqueça de curtir, se inscrever, fale sobre o programa no alvo nas suas redes sociais. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, entra lá no grupo fechado, entra no grupo aberto, o link está aqui na descrição. Venha participar das imersões, aulas particulares e vamos que vamos, time! Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, valeu!